Olá, tudo bem, Cíntia? Oi, tudo bem? Tá bom, que bom. Faz um tempinho que a gente não grava vídeo, né? Eu nem vou contar que a agenda de alguém estava meio complicada. Não sei se a minha ou a dela. Eu acho que a gente anda sempre meio correndo bastante, graças a Deus. Mas vamos lá. Você sempre me pede, no final de um trabalho de constelação, que eu pense numa pergunta que geralmente alguém leigo como eu faria, né? Que isso pode servir até de ajuda e de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Então, a respeito de constelação sistêmica familiar, mais uma vez, né? Que é o que é a razão desse vídeo. A pergunta é: como eu defino um tema para vir constelar? Eu acredito que essa pergunta pode ser uma pergunta que todos ali gostariam de ter uma resposta e uma lucidez sua, né? Um esclarecimento seu. Você pode dividir com a gente, por favor? Posso sim, é uma excelente pergunta. E o que eu posso estar dividindo disso, né? Que existem, na verdade, assim, de imediato, 3 caminhos, né? Então, um dos primeiros caminhos é quando a pessoa que vem constelar, ela tem um profissional, um psicólogo, ou um terapeuta, ou um médico, porque hoje até os médicos acabam indicando, né, esse tipo de trabalho. Então, eles juntam, né, tanto a pessoa que acompanha esse profissional, quanto a pessoa que vem constelar, eles juntos definem um tema. Então, geralmente, quem está acompanhando já sabe o que a pessoa está sentindo e como que está esse processo. Então, está um pouco patinando, tá rodando em círculo com o mesmo assunto, então tá bom. Então, leva e faz uma constelação para ver o que está oculto e o que vem à luz da consciência para poder melhorar também o processo psicoterápico ou da medicina com essa pessoa. Então, né? Número 1, você diria que é o próprio encaminhamento de um profissional da saúde, por exemplo, um psicólogo ou um terapeuta, isso, que já define um tema em conjunto com o seu paciente, cliente, para que você faça a constelação. Essa é a primeira opção. Tá. A segunda opção é quando tem aquela pessoa que ela já trabalha há um certo tempo, então ela já cuida do emocional dela já há alguns anos, então ela já sabe mais ou menos o que está pegando nela. Então, tá me incomodando tal situação, eu estou há anos fazendo tal coisa e sempre estou patinando com as mesmas respostas, mas essa pessoa, ela já conhece um pouco dela. Então ela já sabe, está pegando isso em mim, então procura o profissional, o facilitador de constelação, e já leva o assunto para ela. E aí juntos a gente trabalha o assunto dessa pessoa. Então essa seria a segunda forma de definir um tema, ou seja, a pessoa já tem um autoconhecimento, então ela já sabe mais ou menos o que ela precisa. Então ela já te procura sabendo, eu quero resolver tal situação. Tá. E uma terceira situação é quando tem as pessoas que são leigas, né? Leigas que eu digo, as pessoas que não fizeram uma formação, não se aprofundaram no que é uma constelação. Ela ouviu o vizinho que fez e ficou bom, ou ela ouviu a amiga, ou buscou na internet conhecimento por si só, gostou da ferramenta e quer vir constelar. Ou seja, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, que é uma situação onde eu sou leigo, não tenho ideia do que é constelação, mas ouvi falar, porque muita gente tem falado mesmo de constelação, né? Mas eu quero fazer. Então seria esse caso, né? Eu não sei nem do que se trata, mas eu quero fazer. Isso. Aí eu procuro a Cíntia. Isso. Aí, como é que você faz então? Então, aí a primeira coisa, quando a pessoa não tem um acompanhamento psicoterápico, ou qualquer outro profissional que quiser ir por ela, emocionalmente falando, ou a segunda opção, que ela tem já um certo autoconhecimento dela mesma,
Então, assim, como ela não tem nenhum desses dois pré-requisitos, é uma pessoa que não sabe ainda, não se aprofundou muito sobre ela mesma, né? Então a situação é um pouco mais delicada. Então, primeiro eu tenho que bater um papo com essa pessoa, inclusive para ver se ela tem equilíbrio emocional para poder passar por esse processo de constelação. Porque, gente, tá tão na modinha, é tão legal fazer uma constelação, eu conheço algumas pessoas que fizeram se beneficiarem também, show, perfeito. Mas é um processo de alma. Sim. É um processo bem delicado e profundo. Então, sim, eu já até recusei alguns casos, porque a pessoa não tinha um equilíbrio emocional para visualizar esse processo. Tá. Então, eu indiquei para ela outro tipo de acompanhamento. Vou esperar um tempo e aí, depois de uns meses, a pessoa volta a falar comigo. Aí eu vou ver de novo como ela está emocionalmente para ela passar pelo processo. Então a primeira coisa a fazer é isso, ver se a pessoa tem um equilíbrio emocional para fazer a constelação. Porque às vezes também a medicação é muito forte, ou ela passou por um estresse muito grande familiar e tirou um pouco daquele equilíbrio dela. Então não adianta chegar a fazer a constelação com a pessoa assim, porque ela não vai assimilar muita coisa, ela não está ainda pronta para poder discernir, né? E para poder também visualizar todo aquele mapa da alma dela, né? Certo. Então a gente espera um pouco para depois acolhê-la neste trabalho. Porque aí a pessoa estando mais estável, mais consciente dela mesma, os benefícios da constelação são melhores e são melhor aproveitados. Isso. E aí, então, como que a gente chega? Então, feito primeiro essa parte de ver se ela tem esse sustento para passar pelo trabalho, sustento emocional, então a gente vai para segundo tópico, né? Que é um bate-papo de poder colher um pouquinho da história dela, né? Mais ou menos uma anamnese, mas não muito, né? E verificar o que ela está passando de situação hoje para poder chegar num tema. Então, por exemplo, estamos lá nesse bate-papo, a pessoa está difícil de trazer, aí você vê já que no próprio bate-papo a pessoa já está meia sem saber direito, ela está precisando de tanta coisa que ela nem sabe... Não sabe determinar o quê? O foco, né? Então, está pipocando tanta coisa emocionalmente falando que ela não consegue definir uma questão. Tanto é que, certa vez, eu fui atender uma moça nesse bate-papo e ela, então, eu quero fazer uma constelação da minha família, do meu financeiro e do meu profissional. Aí eu falei, opa, vamos conversar mais um pouco? Né? Porque não consigo abrir uma constelação com 3 temas. Né? Então entendeu? Então ela queria abrir a constelação e resolver numa tacada só um monte de coisa. Não funciona desse jeito, né? Então aí no meio desse bate-papo eu fui vendo com ela do que dói mais, né? Do que incomoda mais ela. O que mais está pegando naquele momento. Então às vezes o que está mais pegando naquele momento, ela acredita ser o financeiro. Mas depois conversando com ela, ela consegue entender que não, na verdade eu preciso olhar para o meu profissional primeiro. E que tem link a ver com o financeiro. Uma coisa puxa a outra. Por quê? Porque de repente ela não consegue se estabilizar já há um bom tempo, né, com o profissional e obviamente vai afetar o financeiro. Então muito importante. Quer dizer, quem está nesse bate-papo, você consegue ali com essa conversa identificar o tema principal, né? Ou que é a prioridade na situação. Isso, perfeito. Perfeito. Né? Porque às vezes a pessoa quer tanto ou outra situação. Às vezes a pessoa quer tanto melhorar o lado profissional, mas ela entende que na verdade ela precisa cuidar de relacionamentos.
Porque relacionamento não precisa só ser entre duas pessoas, mas relacionamento até interpessoal, né? Exato, de né? trabalho, Exato. tudo isso. Né? E aí, conversando com ela vê que, na verdade, quando ela olha para isso e ela fala, na verdade, são relacionamentos, você tem razão. Por quê? Porque na minha casa, meu pai e minha mãe, meus avós e por aí vai, nunca tiveram um relacionamento bom, saudável, tá? Né? Então ela está replicando essas relações no profissional, né? Então aí a gente juntas a gente chega em algo que está mais delicado e que está incomodando-a mais. Tá, né? Entendi. Então, e aí a gente define um assunto para ela poder ir constelar. Tá. E aí se define o tema. Então, Exato. Um exemplo de tema. Agora vamos para o exemplo, né? Acho que para as pessoas ficar mais claro de você falar. Você falou alguns, você citou alguns, como relacionamento, como financeiro, como profissional. Quais outros temas, por exemplo, pode ser trazido? Pode ser, talvez, ansiedade? É um tema? Sim, ansiedade é um tema, né? Se a pessoa já consegue detectar que faz tempo que ela está, ela vai e trata com homeopatia, ela vai e trata psicanálise, ou ela faz um processo psicoterápico que já tem anos, e veja, não estou julgando nenhum tipo desse tratamento, mas estou dizendo que às vezes, para determinados casos, precisa ir além disso, que talvez só isso não venha, não seja suficiente. Não seja o suficiente para aquela pessoa. Para outras, pode ajudar e muito. Porque na verdade cada caso Exato. é um caso. Né? Perfeito. Então aí é um tema onde já tem tempos que ela está tentando resolver e não consegue. Então, ok. Então, ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Perfeito. Outro que me veio recentemente, medo também, né? Medo. Aí às vezes as pessoas conseguem até detectar. Nossa, não é que falando com você me caiu uma ficha de que, nossa, meu pai também é depressivo. Será que tem a ver? Ou, nossa, a minha avó, ela tinha bastante ansiedade, né? E eu nunca tinha me dado conta. Então percebe que já está no sistema um tema. Pois é. E anda se perpetuando para as outras gerações. Que já vem. Então é exatamente isso, né? O estudo do Bert Hellinger, né? Tem tudo a ver, porque é sistêmico, é de um sistema e do sistema familiar. Então o que você está me dizendo é que, eventualmente, se minha avó ou meu avô, enfim, meus ancestrais no caso, né? Tinham muita ansiedade, pode ser que esse padrão esteja se repetindo comigo agora. Sim, e aí geralmente a última geração que se repete o padrão é aonde a pessoa vem buscar ajuda. Então, geralmente quem vem buscar ajuda é a última geração que não está mais aguentando aquela situação, que pode ser inclusive também abortos, né? Alguns tipos de doença que acaba se repetindo. Então peraí, minha avó teve câncer, minha outra avó também, será que não é algo para mim dar uma olhada? Né? Mas como que era o comportamento delas? Elas tinham tristeza, ansiedade? O que de fato ocasionou? Ou eram pessoas muito enérgicas, né? Ou até mesmo problemas cardíacos. Vixe, então peraí, deixa eu prestar atenção. E aí nisso a pessoa vai começando a olhar com mais amorosidade para o próprio sistema familiar dela, onde ela começa a descobrir padrões que se repetem e que por isso que às vezes a vida dela está parada e não vai para o próximo passo, não vai além daquilo,
por conta de coisas que estão entruncadas, emaranhadas. Então, a gente trabalha na escolha de um tema desta forma, Tá. né? Então, Olhando e primando primeiro por aquilo que mais incomoda a pessoa, tá. por aquilo que mais está doendo. Onde está doendo? Está doendo isso. Ah, tá. Então vamos conversar um pouquinho mais disso? Tá. Assim que se escolhe um tema e assim que geralmente a pessoa acaba descobrindo um pouco mais do seu próprio sistema familiar para poder deixar vir o que precisa vir deste sistema através dessa pessoa que vem constelar e que também pode se beneficiar, não só ela que veio constelar, mas todo um sistema familiar. Mesmo esse sistema não estando presente no dia de uma constelação. Perfeito. Não necessariamente, eu acho que é legal falar isso, os familiares precisam estar presentes, né? Isso, mas isso aí já é um tópico para outro bate-papo. Tá, então tá bom. Então é isso, Cíntia.